Boa, boa noite, Jô. Se você me ouve, me mande uma mensagem se você está me ouvindo. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Portal da Luz. É com uma alegria muito grande que, uma vez mais, nos reunimos em nome de Jesus para conversarmos a respeito do seu Evangelho, para conversarmos a respeito da doutrina espírita. Agradeço a todos os irmãos, toda a família do Portal da Luz por essa oportunidade. Me perdoe o atraso, é pela minha ignorância em relação à informática. Quando eu penso que está tudo certo, aí não deu. Mas agora, pelo menos, já a Josi me confirmou que estão me ouvindo, estão me vendo, podemos conversar. E como é de costume, nas nossas reuniões presenciais, aqui não poderia ser diferente, porque Jesus falou: onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estará. Então, eu convido todos os irmãos, onde estiverem, na sua casa, no seu escritório, enfim, aonde estiver nos assistindo nesse momento, que elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos orar. Senhor Jesus, amorável Mestre, graças nós rendemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nos dá de podermos nos reunir em seu nome para estudarmos acerca da doutrina dos Espíritos. Permita, Senhor Jesus, que os teus mensageiros, os Espíritos luzeiros do bem, estejam conosco, nos dilatando a capacidade de compreensão e de expressão, para que ao término dessa nossa reunião, possamos todos nós nos sentirmos mais fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. E para que tudo se faça conforme a vontade de Deus, nós dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o pão da alma e o pão do corpo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra, por caridade, de praticarmos o mal. Que assim seja. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por iniciada a reunião doutrinária desta noite. Muito bem, meus irmãos. É um prazer enorme estar com vocês. Vamos hoje conversar sobre paralíticos. Mas antes, vamos nos lembrar de uns princípios básicos da doutrina espírita, porque é possível que alguém que esteja conosco, nos ouvindo, nos assistindo, ou venha a posteriori assistir, não seja espírita. E alguns até dizem que não são espírita porque é muito difícil ser espírita, precisa ser perfeito. Não é verdade. Para ser espírita, os requisitos é tão somente nós sabermos os 5 princípios básicos e crermos neles, termos a confiança nesses 5 princípios. E o primeiro princípio é Deus. Nós espíritas, somos deístas, acreditamos em Deus. E Deus, para nós, segundo os espíritos superiores responderam a Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é nisso que nós cremos.
Segundo princípio básico é a imortalidade da alma. Então, todos nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Não somos eternos como alguém possa dizer, porque eterno seria aquilo que não tem começo nem fim, só Deus o é. Nós somos imortais, fomos criados simples e ignorantes, mas rumo à perfeição. Então, somos imortais. O terceiro princípio é a comunicabilidade do espírito. Quando nós falamos da comunicabilidade do espírito, falamos dos espíritos que estão desencarnados, que estão na erraticidade, a se comunicarem com nós outros, espíritos encarnados, que aí dizemos como encarnados somos almas. Então, nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos. E a doutrina espírita vem estudar essa ciência, de estudar dessa relação, dessa comunicação entre os ditos mortos e os vivos. O quarto princípio, dos 5 básicos, são muito mais, mas esses básicos é importante nós sabermos, nós acreditamos na reencarnação. E o fazemos porque sem a reencarnação nós não conseguiríamos explicar a justiça divina. Como explicaríamos determinados irmãos nossos que nascem com problemas de variada ordem, sem nunca ter feito nada? Então, como nós acreditamos na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade da existência, é também a reencarnação um dos princípios básicos, é uma lei divina. E dentro dos o quinto princípio básico é a evolução do espírito. O espírito foi criado por Deus Pai misericordioso e bom, simples e ignorante, mas perfeito, em germe. E ele vai evoluindo de reencarnação em reencarnação, a cada nova experiência ele vai progredindo, é a evolução do espírito. E nenhum de nós retrograda. Todos nós estamos a evoluir. Se hoje ainda somos bastante imperfeitos, já fomos bem pior. Então, isso nos acalenta, saber que nós já fomos mais atrasados, evoluímos e ainda vamos evoluir mais. Isso é muito bom para nós. Isso nos estimula. É a lei do progresso. Feito essa introito com os 5 princípios, vamos falar hoje do ergue-te e vai. Essa expressão ergue e vai foi usada por Jesus. Ele usou numa situação de que, quando ele foi a Jerusalém, no período das festas, né, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que em hebreu se chama Betseda, e ali tinha 5 galerias, onde um grande número se achavam deitados. Ali tinha doente, tinha cego, coxo, que tinham ressecado os membros, todos à espera de que a água fosse agitada, porque o anjo do Senhor, em certa época, descia aquela piscina e lhe movimentava a água. E aquele que fosse o primeiro a entrar nela, dela, passando a água sendo movimentada, ele ficava curado, qualquer que fosse a sua doença. Ora, estava lá um homem que se achava doente havia 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e sabendo-o doente desde longo tempo, perguntou: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada, e durante o tempo que levo para chegar lá, outro desce antes de mim. Porque tinha que ser o primeiro. Ele, aleijado, paralítico, em seu catre, não conseguia ir até lá. Aí disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leite e vai.
No mesmo instante, o homem se achou curado e, tomando do leite, pôs-se a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Disseram então os judeus para aquele que fora curado: Não te é permitido levares o teu leito. Respondeu o homem: Aquele que me curou disse: Toma o teu leite e anda. Perguntaram-lhe: Quem foi esse homem? Quem te disse isso? Toma o teu leite e anda. Mas nem mesmo o curado sabia quem o curara, porquanto Jesus se retirara e estava no meio da multidão, da festa, não o viu. Depois, ele foi para o templo. Encontrando aquele homem no templo, Jesus lhe disse: Foste curado. Não tornes de futuro a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Olha, então, duas coisas importantes nós termos já dessa passagem, que todo o ensinamento de Jesus traz ensinamento, servia para aquela época e ainda serve para nós, serve hoje, ainda é atual. Quando ele diz assim, para que não torne a pecar, para que não aconteça coisa pior. O homem foi ter com os judeus e ele disse, porque fora Jesus quem o curara. Por isso, os judeus o perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas em dia de sábado. Então Jesus lhe disse: Meu pai não cessa de obrar, não para de trabalhar, e até o presente também eu trabalho. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 1 a 17. Aí nós vamos encontrar lá na Gênesis que a piscina, aquele lugar onde a água se movimentava, era entre os romanos, era chamado de reservatório ou viveiros, onde criavam peixes. Mais tarde, o termo se tornou extensível aos tanques destinados a banhos em comum. A piscina de Betesda, em Jerusalém, era uma cisterna, bem próxima ao templo, alimentada por uma fonte de água que parecia ter propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermitente, que em certas épocas jorrava com força agitando a água. E segundo a crença daquela época, a crença vulgar, esse era o momento mais propício às curas. Naquele momento da agitação, é ali que iria ocorrer. Era, sem dúvida, assim, uma coisa boa, todo mundo esperando. Mas talvez a realidade é que ela, ao brotar da fonte, aquela água mais ativa, fosse as suas propriedades, ou que a agitação ou jorro produzia na água fizesse vir à tona aquela areia, aquela lama salutar para algumas moléstias. Hoje nós sabemos que tais efeitos são muito natural, perfeitamente conhecidos. Quantas fontes, por aí, minerais que o pessoal vai para se banhar, para se passar aquela lama na pele, para curar algumas moléstias. Era isso que estava acontecendo na época. Mas naquela época a ciência era pouco adiantada e a maioria dos fenômenos que acontecia eram incompreendidos e se atribuíam à causa natural. Os judeus, pois, tinham a agitação da água como devida à presença de um anjo. E tanto mais fundadas lhe pareciam essas crenças, que quando viam que naquelas ocasiões mais curativa se mostrava a água. Depois de haver curado aquele paralítico, disse-lhe Jesus: para o futuro não tornes a pecar, a fim de que não te aconteça coisa pior. Pois essas palavras deu-lhe a entender que a sua doença era uma punição e que se ele não se melhorasse, poderia vir a ser de novo punido e com mais rigor. E assim nós conhecemos na doutrina espírita, é a lei da reação, da ação e reação. Os nossos maus comportamentos, nossos maus atos é que promovem a nossa ruína, que faz com que a gente adquira doença. Então, aqui o ensinamento de Jesus daquela época está bem de acordo com o que ensina a doutrina espírita. Jesus
fazia questão de operar suas curas em dia de sábado, para ele poder protestar contra o rigorismo dos fariseus no tocante à guarda desse dia. O que Jesus queria mostrar é que a verdadeira piedade não consiste na observação das práticas exteriores e das formalidades, que a piedade está no sentimento do coração. Justificava-se declarando: meu Pai não cessa de obrar até o presente, e eu também obro incessantemente. Quer dizer, Deus não interrompe suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza em dia de sábado. Ele não deixa de fazer que se produza tudo quanto é necessário à vossa alimentação e à vossa saúde. Eu lhe sigo o exemplo. E nós poderíamos ficar aí pensando, a pessoa se as plantas, quando vem produzindo, no sábado para, todo sábado ela para. Aí o fruto não cresceria. Vamos imaginar lá um pomar de laranja, todo sábado aquela planta não produz nada. Não, não é assim. Então, o que Jesus estava querendo mostrar que não podia ter esse rigorismo de que no dia de sábado não se faz nada para adorar o Senhor. Adorar o Senhor é praticar as boas ações. Isso que é adorar a Jesus. Agora, meus irmãos, nós vamos dar uma volta e vamos para o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar uma estudada no capítulo 6, que fala do Consolador Prometido. Aí nós vamos dar uma olhada umas coisas assim para que a gente compreenda melhor. Porque se nós fizermos só uma reflexão a respeito desse ensinamento de Jesus, e como eu falo sempre, ele é muito simbólico, naquele momento lá, ele curou o paralítico do corpo físico. Explicou para ele que ele estava doente por ter cometido erros no passado. Então, que ele dali para frente, depois de ter recebido aquele auxílio de Jesus, que ele se comportasse, tivesse um bom proceder, para que não ocorresse pior. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Consolador Prometido, no item 3, João registrou a seguinte passagem: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está no Evangelho de João. Aí nós nos dizemos que somos discípulos do Cristo. E repetindo como ele, a sublime afirmação, quando ele foi ensinar Pedro, ele disse: Pai nosso que estais no céu. E nós repetimos: Pai nosso que estais no céu, e esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. Nós todo dia nós fazemos a oração do Pai Nosso, mas nós já refletimos a respeito disso?
Nós já refletimos o que que nós queremos? Será se nós queremos que Deus seja um servo nosso? Aí eu quero as coisas, satisfazer os meus caprichos. "Ah, meu Deus, por favor, está chovendo, eu não queria que chovesse. Ah, meu Deus, está muito quente, eu queria que esfriasse. Meu Deus, eu estou com dor aqui, dor ali", e nós só fazemos que aceita o que é o nosso capricho. "Ai, Deus, eu queria passar no vestibular. Ai, meu Deus, eu queria um novo emprego que fosse melhor remunerado. Ah, meu Deus, eu queria arrumar uma esposa, queria arrumar um noivo, queria arrumar uma..." E nós queremos que Deus venha resolver os nossos caprichos. Nós dizemos que somos discípulos do Cristo, contudo, redizendo junto a ele as inesquecíveis palavras de submissão ao Criador. Nós dizemos: "Seja feita a vossa vontade", mas nós, qualquer coisa que nos contrarie, nós damos a reclamar. "Por que vai acontecer isso comigo?" Não, então, onde que está a nossa coerência? Se somos discípulos do Cristo e dizemos: "Seja feita a vossa vontade", por que reclamamos? É preciso, meus irmãos, que cada um de nós reflita no que é ser discípulo de Jesus. Cada um de nós precisa refletir quando fazemos a oração do Pai Nosso. Ela não pode ser um balbuciar de palavras sem significado, uma oração decorada, linda, maravilhosa, mas se for decorada, se nós não sentirmos, se nós não a vivenciarmos, não adianta. Somos discípulos do Cristo, entretanto, refazendo com ele a súplica ao Pai de infinito amor: "Me dá o pão de cada dia, dai-nos hoje, Senhor." E daí nós queremos uma carcaça inteira do boi, queremos todo o trigo que puder, todo o arroz, todo o açúcar, só para nossa casa. E esquecemos-nos de que ao redor da nossa mesa insaciável, milhares de companheiros desfalecem de fome. Nós nos dizemos discípulos do Cristo. Depois de pedir a Jesus, pedir a Deus, perdoa as nossas dívidas, nós mentalizamos uma maneira de cultivar aversões e malquerências. Odiamos os mais fortes e desejamos oprimir os mais fracos. Onde a coerência? Se nós pedimos para que perdoe as nossas dívidas, não estamos nós na obrigação de perdoar aqueles que nos ofendem, sejam eles mais fortes ou mais fracos que nós? Pedimos ao Senhor: "Não nos deixe cair em tentação", e precisamos pedir, mas já em seguida nós nos aprisionamos aos vícios das mais variada ordem. O que é a tentação? A tentação é aquilo que não nos faz bem e nós não conseguimos resistir, porque nós damos ainda preferência às coisas da matéria. Nós esquecemos da imortalidade da alma, nós esquecemos que a nossa verdadeira pátria é no plano espiritual e queremos aqui gozar das coisas da matéria, nem sempre boas, nem sempre saudáveis para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Nós rogamos ao Senhor Todo-Poderoso: livra-nos do mal. E nós construímos canhões, nós fabricamos bombas, armas, para arrasar a vida do nosso semelhante. Nós convertemos o nosso próximo em animal, escravizamos o nosso irmão, esquecendo do dever da fraternidade.
queremos ter no mundo a maior parte. É por isso, meus irmãos, que na atualidade da Terra, os cristãos incrédulos, que ensinam sem crer e pregam sem praticar, trazem o cérebro luminoso, muito inteligente, e um coração amargo, coração fechado. Quando eu disse que somos todos nós aleijados, somos aleijados do espírito, temos o coração endurecido, temos os ouvidos tapados aos ensinamentos de Jesus, mocos em relação ao seu evangelho. Nossas vistas só enxergam as coisas da matéria, não conseguimos perceber as belezas da natureza. Por isso, somos aleijados, somos paralíticos da alma. E aí Jesus vem nos convocar, vem nos convidar. Ergue-te e vai. Está na hora, meus irmãos, de nós, mesmo ainda paralítico de muitas coisas, está na hora de levantar e dizer a Jesus: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade, para que eu possa ir à frente, para que eu possa vencer. Meus irmãos, ainda temos mais detalhes para nós pesquisarmos, para ver, quando nós vamos olhar no item 5 desse mesmo capítulo 6, onde tem o advento do Espírito da Verdade, onde o Espírito da Verdade, que nós sabemos ser Jesus, vem nos dizer: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levante as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes ou bem esparso, no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, morto segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Meus irmãos, não misturei o joio com a boa semente. E diz o Espírito da Verdade, mais particularmente a nós, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis ou nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede,
Os Vencedores da Impiedade, ditado pelo Espírito da Verdade, em Paris, em 1860. Meus irmãos, precisamos refletir bastante sobre isso, para que a gente aproveite cada, cada item, cada passagem nossa aqui na Terra, que a gente passe aqui assim, despercebido, uma reencarnação inteira que a gente ficou parado. O que que eu fiz? Lembra, vamos nos lembrar, nos foi dado já logo no início, um pai, uma mãe, que nos acolheram com amor, com carinho, nos dando oportunidade para crescer. Os problemas no mundo, meus irmãos. Nós temos muitos problemas, mas vamos fazer algumas reflexões. O mundo está repleto de ouro. Tem ouro na terra, no solo, no mar, tem ouro nos cofres. E muitos de nós corremos atrás do ouro. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. Tanto ouro e tantos irmãos nossos na miséria. Nosso mundo está repleto de espaço. Tem espaço entre os continentes, tem espaço nas cidades, tem espaço nos campos, muito espaço. Mas todo esse espaço ainda não resolve o problema da cobiça. Nós temos o nosso espaço e cobiçamos o espaço do vizinho. No dito popular, a grama do vizinho é melhor do que a nossa. A lavoura do vizinho está sempre melhor do que a nossa. Nós cobiçamos as coisas do outro, o gado do vizinho. Então, com todo esse espaço, nós ainda nos demoramos no vício da cobiça. Nosso mundo, dos dias atuais, repleto de cultura, muita cultura no ensino, cultura técnica, cultura na opinião. Somos cultos, nossa inteligência bem desenvolvida, e, no entanto, não resolve toda essa cultura, não resolve o problema do egoísmo. Nós somos egoístas, só pensamos em nós, só cuidamos do nosso umbigo. Se eu resolvi o meu problema, o problema do outro não é comigo, o que não é uma verdade. Porque enquanto uma só alma sofrer, estiver triste, a nossa felicidade será pequena. Como poderei eu ser feliz vendo o irmão passar fome? Como posso eu ser feliz vendo um irmão que não tem onde morar? Então, não adianta toda a inteligência desenvolvida, tanta cultura, se eu ainda me demorar egoísta. O mundo está repleto de teorias. Tem teoria da ciência, das escolas filosóficas, todas as religiões têm suas teorias. Mas todas essas teorias não resolvem o problema do desespero. Vivemos hoje um momento grave na nossa humanidade, onde tantos irmãos nossos, desesperados, tiram sua vida. O que adianta toda essa ciência, todas essas teorias, se nós não conseguimos atender o nosso irmão em desespero? Olhe quantos tem, quantos desesperados por aí. Meus irmãos, nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, que conhecemos o Evangelho de Jesus, é importante que a gente saiba essas coisas para que a gente atue de uma forma mais consciente na sociedade organizada. Nenhum de nós vai resolver o problema do outro, mas cada um de nós
pode ser um ombro amigo, ser uma palavra de orientação, ser um estímulo a que a pessoa supere as suas dificuldades. O mundo está repleto de organizações. Temos organizações administrativas, organizações econômicas, sociais, mas tantas organizações e não resolvemos o problema do crime. Meus irmãos, para nós extinguirmos a chaga da ignorância que acalenta, é a ignorância que faz fortalecer a miséria, para nos dissiparmos a cobiça, que gera ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio, só tem um remédio eficiente. É o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim nós outros, valorosos, estendendo a doutrina espírita que desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. Kardec dizia: fora da caridade não há salvação. Nós podemos dizer: para salvar os problemas do mundo, fora do Cristo não há solução. Quantas reflexões a serem feitas, meus irmãos, quanto a pensar a respeito disso. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, item 6, o Espírito da Verdade vem dizer: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que levem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso suco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, os cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Lembremos-nos o que Jesus falou para o paralítico: vai, ergue-te e não tornes a pecar. Meus irmãos, nós somos ainda assim paralíticos da alma, mas está na hora de nós levantarmos. Nós que conhecemos a doutrina, que conhecemos o Evangelho, vamos levar, vamos difundir a doutrina espírita, vamos difundir o Evangelho com a palavra, mas principalmente com o exemplo. Porque quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada ficará perdido no reino de nosso Pai, e os vossos sores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo que os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas.
Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Meus irmãos, tendo uma mensagem dessa, do Espírito da Verdade, desculpa, Espírito da Verdade, traz uma mensagem dessa ordem, nos consolando, nos pedindo para que arregacemos as mangas. Vamos ao trabalho. Ele está a cuidar de nós. Ele está a nos olhar. Então, é só a gente seguir. Depende só de nós. Só de nós. Um esforço maior. Quando estivermos chorando, diz ele: chore, chore. A dor no Monte das Oliveiras. Mas levanta, ergue-te. Vamos ver se fosse possível comparar Jesus e você, Jesus e eu. O nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, nós não podemos aguardar uma renovação exterior na vida diária para ajudar. Vamos começar imediatamente a nossa própria sublimação nas condições que estivermos. Jesus não tinha uma pedra onde encostar a cabeça. E se você dispõe um mínimo de recurso, já possui mais que ele. Jesus, no seu tempo, não desfrutou de qualquer expressão social. Se você tem algum título, está em situação privilegiada. E nós todos temos um título, nós temos um título de algum trabalho que fizemos, já somos reconhecidos. Jesus, lembra de Jesus? Onde nasceu, ninguém dava nada por ele. Cidadezinha dele, sem expressão, e fez o que fez. Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente, para ser mais enfático. Se você é jovem, pode ser útil, usufrui a magnífica oportunidade. Está jovem no corpo, aproveita essa oportunidade. Jesus partiu, retornou à pátria espiritual aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe de ser da oportunidade de auxiliar, agradece ao alto, dando mais de si mesmo. Jesus não contou com o apoio dos familiares na tarefa que se propôs. Você convive em paz no recinto doméstico? Obtém alguma cooperação em favor dos outros? Então, bendiga sempre essa dádiva inestimável e olhe como nós temos apoio. Às vezes, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos nos incentivam a sermos homens de bem. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Até Pedro o negou 3 vezes. Se você tem o apoio de alguém nesses momentos críticos, no momento mais difícil, saiba ser grato. Esse alguém é um amigo, é a esposa que diz: não, vamos, cara, você consegue, você vence, estou contigo, vai lá, porque eles não podem. O outro, seja familiares ou não pode resolver o nosso problema. O nosso problema são desafios nossos. Cabe a nós resolvermos. Vemos assim, meus irmãos, que a vida real nasce e evolui no espírito imortal. E não depende de aparência para projetar-se no rumo da perfeição. Jesus
segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamo-lo, pois. Meus irmãos, começamos hoje a nossa conversa falando do paralítico da piscina de Betseda. Estava lá há 38 anos doente, esperando uma oportunidade de poder cair na água da piscina que era tida como milagrosa, e podia ser uma água sulfurosa, alguma coisa assim, mas não conseguia porque estava preso a um catre, por estar preso à sua paralisia. Nós fomos, durante muito tempo, paralíticos da alma, mas hoje, com o advento do conhecimento do Evangelho de Jesus, com o advento do conhecimento da doutrina espírita, nós ainda somos, em muitos itens, paralíticos. Talvez um coração endurecido, um ouvido moco, uma visão distorcida, uma boca mal criada. Mas já conhecemos a doutrina, conhecemos o Evangelho. Fizemos essa nossa reflexão hoje. Ergue-te e vai, com todos os problemas que você tem. Por mais difíceis que possam parecer, você não está sozinho. Jesus está contigo. Vai, levanta, ergue, caminha. Espiritismo é ação. Vamos fazer o bem na proporção que pudermos. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho mais. E nós vamos gradativamente percebendo a nossa melhora. Vamos percebendo, vamos nos percebendo mais fortes, mais corajosos, mais confiantes para o retorno à pátria espiritual. Lembramos os 5 princípios básicos: Deus, imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Eu não vou morrer, eu vou continuar. Comunicabilidade dos espíritos. Cada um de nós, meu irmão, tem por lei divina, a nos acompanhar um espírito superior. Um espírito superior, de uma ordem superior à nossa. É o nosso anjo da guarda, que está sempre disposto a nos orientar, a nos dar bons conselhos, para que nós possamos superar os nossos desafios. Pergunto: você tem conversado com seu anjo da guarda? Você tem se recolhido e conversado com ele? A tarefa dele, a missão dele é nos auxiliar sem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, o que ele faz? Ele sugere bons pensamentos, boas ações. Eu estou acolhendo esses pensamentos, estou percebendo, ou simplesmente eu estou tão atrelado, tão paralisado e vendo só as coisas materiais. Eu tenho, por questão reencarnatória, pela oportunidade, pela misericórdia de Deus, que me permitiu reencarnar, eu estou no mundo da matéria. Mas estou, não sou daqui. E estou temporariamente. Então eu estou no mundo, mas não tenho que ser do mundo da matéria. Eu tenho que ter a consciência que eu sou luz. Jesus disse: vós sois deuses. Meus irmãos, que essas nossas reflexões possa ajudar-nos a refletirmos, a repensarmos alguns procedimentos, algumas posturas, e aqueles que já estão com esse procedimento bem alinhado, bem acertado, que Jesus os fortaleça para não sair do caminho,
porque nós, assim como o paralítico, recebemos, com o advento do Consolador prometido, a oportunidade. Ergue-te e vai. Estávamos paralíticos, estávamos jogados ao lado da piscina. Veio o Consolador prometido, anunciado por Jesus, veio, relembrou tudo o que ele disse e trouxe novas informações, matou a morte. Agora cabe a nós fazermos o nosso trabalho. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade que me concederam de poder estar reunidos com a família do Centro Espírita Portal da Luz. Recebam o meu abraço fraterno, meu desejo sincero de que sejam muito felizes e que possamos nos encontrar em breve. Para encerrar esta parte, não sei se encerra com isso encerra a atividade da noite, né? Senhor Jesus, obrigado por tudo que tem nos concedido. Que possamos ser dignos de tanta misericórdia. Como dizia o texto, ajuda-nos na nossa incredulidade. Que nós possamos crer não só da boca para fora, mas crer em atos, em ações, em benefício do nosso próximo. Muita paz a todos os irmãos. Que assim seja.